Olá pessoal, aqui é o professor Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a resolução da prova da EPICA de 2019/2018. A prova aconteceu no ano de 2018, só que ela estava contando como 2019, ok? Então, antes da gente ir para o vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com alguém que irá fazer a prova da EPICA, ok? Então, depois da vinheta, a gente começa. Vamos lá então, pessoal. Aqui, ó, nós temos eu coloquei só o início do texto, tá? A prova vai ser a prova de 2019, como eu falei com vocês, né? O título do texto é What's Modern Slavery? Tá? Ela está falando sobre a escravidão moderna. E aqui não está o texto todo, porém eu vou deixar nos comentários o link com a prova, tá? Aí vocês vão na parte de inglês e dá uma lida no texto para vocês conseguirem fazer as questões, ok? Então, dá uma pausa agora no vídeo, tenta dar uma lida no texto, marca as palavras que você não sabe, anota num caderninho essas palavras novas, tá? Então, depois que você lê o texto, a gente parte para as questões. Vamos lá. A primeira questão, a questão 33, lembrando que eu estou usando a prova A, diz o seguinte: o conceito de trabalho escravo no texto é... E aí na letra A diz a very hard work for which people are paid very little. A letra A a gente pode traduzir como um trabalho duro para pessoas que são pouco remuneradas. A letra B diz sobre escravos que trabalham raramente. Esse hardly aqui é raramente, tá? Não confundam com dificilmente, porque o dificilmente seria só o hard e o hardly raramente. A letra C diz sobre alguma coisa que é legalmente possuída por alguém. E a letra D é a atividade de ter escravos. Qual seria o conceito de escravidão no texto? Aqui nós temos a letra D como nosso gabarito. O conceito de escravidão no texto, de trabalho escravo no texto, é a atividade de ter escravos. Ah, mas a letra A ela parece muito que está correta, porém aqui a gente tem o artigo A e a gente está usando work. Work é um substantivo incontável, então a gente não pode usar o artigo aqui, A, um trabalho, tá? O work é uncountable, então nesse caso aqui não faria muito sentido, estaria gramaticalmente incorreto. A próxima questão, a questão 34, nós temos: marque a alternativa em que o verbo to continue, na linha 2, está aplicado na sentença corretamente. Então nós temos aqui, eu peguei a linha 2, ó, Slavery continues today and harms people in every country in the world. A escravidão ela continua hoje e prejudica pessoas em todos os países no mundo. E aí a gente tem que ver aonde o verbo está corretamente aplicado. Ó. Nós temos aqui, na letra A, Slavery continues, new forms, Slavery continues, poverty continue e new form of slavery is continuing. Vamos lá, aqui a gente tem que achar que está sendo usada corretamente. A letra A, eu tenho slavery, que seria escravidão, continua a existir hoje. O verbo ele está recebendo S, nós temos que lembrar que o verbo ele recebe S na terceira pessoa no simple present, com he, she ou it. E aqui nesse caso, slavery, a gente poderia trocar pelo pronome it, porque slavery é uma coisa. Então o verbo estaria correto recebendo S. Então, letra A correta. E aí, a letra A é o nosso gabarito. Mas por que as outras estão erradas? A letra B, ela diz que novas formas de escravidão continuam. Se a gente está falando sobre as novas formas, então o verbo aqui não poderia estar recebendo esse S. Tá? O verbo deveria estar sem S, porque novas formas não é terceira pessoa do singular. A letra C, eu tenho poverty, que seria tipo a pobreza, continua. A pobreza seria o mesmo caso da escravidão, então o verbo deveria receber S aqui. E a letra D, novas formas de escravidão. Como a gente está falando sobre novas formas, é plural, então não pode ser is, o verbo to be aqui, tá? Deveria ser are. Por isso que a letra A é a única que está correta. A 35 está assim, ó. Slavery continues today and arms people in every country in the world.
Aqui nós temos, ó, people in every country in the world. O que a questão pede? Ela sinalizou essa parte na linha 2 e 3. E assim, ó, as palavras destacadas, que são essas aqui, sublinhadas, podem ser substituídas por. Aí nós temos o then, o theirs, o their e o they. Só para a gente lembrar aqui, ó, o then, ele é pronome objeto, tá? Então ele meio que sofre a ação, ele vem depois do verbo, ele vem junto de uma preposição. O theirs, ele é considerado um possessivo pronome, um PP. Ele vem quando dá uma ideia de posse, alguma coisa da ideia de posse, e você já falou antes. O their, ele é o PA, é o possessivo adjetivo. Ele sempre tem que vir junto de um substantivo. O their, ele faz parte do my. Lembra de my name? Então, esse name é o substantivo, o my é o PA. Então, eles estão vindo juntos. E a questão D é o they, é eles ou elas, e é pronome sujeito. Então, ele tem que estar praticando a ação. Vamos ver aqui, ó. Quando eu digo que a escravidão continua hoje e prejudica pessoas, então elas estão, ó, sofrendo a ação do verbo. As pessoas estão sendo prejudicadas. Então elas estão com função de quê? Função de objeto, tá? Então aqui não pode ser theirs, porque não está dando essa ideia de posse. Não pode ser their, pelo mesmo caso, não está dando ideia de posse. E o they, porque eles não são sujeito, eles estão sofrendo a ação. Questão 36. Na questão 36, nós temos a palavra aqui, goods. E essa palavra está na linha 6. E a questão ela quer o significado dessa palavra na linha 6. Eu coloquei aqui a linha 6, ó. Tá aqui, ó, goods. E na linha 6, o que importa pra gente é essa parte, ó. Children in sweatshops producing goods sold globally. Aqui, nós temos o seguinte, ó. Crianças que trabalham em lojas produzindo goods sold globally. Aqui seria o quê? Elas estão trabalhando em uma loja, em fábricas, né? Se elas estão trabalhando em fábricas, elas produzem o quê? Elas produzem mercadorias. Então, a gente tem que ver aqui qual a alternativa que dá essa ideia de mercadoria. Na letra A, está dizendo que goods significa nice, pleasant. Porém, nice, pleasant significa... O nice significa agradável, que é um adjetivo. Então, goods não pode ser adjetivo, porque ele está recebendo um S. Então, o adjetivo ele não sofre alteração. Se fosse só good, aí beleza, mas aqui está goods, é uma outra palavra. Então, a gente elimina a letra A. A letra B diz que é itens para venda. Correto, mercadoria. A letra C diz que pode significar purchase, pode significar compra, aquisição. E trade, troca. Então, esse goods aqui é mercadoria, é itens para vendas. E agora nós vamos para a questão 37. A questão 37, ela diz assim, ó, marque a alternativa incorreta. Então, nós temos que ficar ligado nesse incorreto aqui, ó. Tá? Nós vamos marcar a alternativa que não está de acordo com o texto. A letra A diz que a escravidão ainda existe no mundo todo. De acordo com o texto, está correta. Nós queremos a incorreta. A letra B diz que formas modernas de escravidão estão encorajando pessoas indefesas. Isso está de acordo com o texto? Não. Então é o nosso gabarito. A letra C diz que o problema da escravidão moderna ainda não terminou. Correto. E a letra D, que a escravidão ainda continua até hoje. Também está correta. Nós queríamos o quê? A incorreta. Então, 37, gabarito letra B. A 38, uma das frases abaixo está de acordo com o texto. Marque-a. Então, agora nós temos que ver qual a sentença que está de acordo com o texto. Seria meio que qual a sentença está correta, né? Então, a letra A, ela diz o seguinte, ela diz que a escravidão moderna nunca foi considerado um crime. A letra B diz que a escravidão moderna, ela não interessa às autoridades. E a letra C diz que a escravidão hoje, ela parece exatamente com a mesma que era no século XIX. E a letra D diz que medidas são necessárias para acabar com a escravidão. E aí, qual aqui está de acordo com o texto? Gabarito letra D. Medidas são necessárias para acabar com a escravidão. A questão 39 está assim, ó, marque a opção que não é mencionada pelo autor nas linhas 15 e 23. E aí nós temos, a letra A diz que trabalho contra a vontade das pessoas.
O will aqui dá a ideia de vontade, tá? Não é futuro, a gente conhece ele como auxiliar do futuro, mas ele também pode ser vontade. E lembrando que a gente tem que marcar que não é mencionada. E aqui, ó, trabalho contra a vontade das pessoas. A gente já vai pelo primeiro, ó, trabalho forçado. A letra B, um controle abusivo sobre os trabalhadores. E aqui nós temos, ó, possuir o controle pelo empregado. A letra C diz, propriedades caras que são compradas e vendidas. E a letra D diz que é o desrespeito com os direitos humanos. E aí nós temos que ver qual é a opção que não é mencionada pelo autor na linha 15 e 23. E aí nós temos como gabarito a letra C, propriedades caras que são compradas e vendidas. Aqui não está falando sobre propriedades, no caso casa, carro, essas coisas, essas propriedades materiais. Tá? E aqui o que são comprados e vendidos são os escravos. Né? Então a questão 40, considerando o uso do possessivo adjetivo, tá? Do PA, aqui ó, possessivo adjetivo, marque a alternativa que completa a sentença abaixo. Corretamente, que o trabalho escravo moderno ele inclui, e aí nós temos a letra A, ó, o trabalho moderno ele inclui um empregado que tem o seu trabalho abusado. O que a gente vai primeiro fazer? A gente vai marcar quais são os possessivos adjetivos. Ó. No texto nós temos aqui o it, na letra B, his, na letra C, her, e na letra D nós temos o your. Nós vamos marcar a que está corretamente, tá? Aqui nós temos empregado. O it é usado para coisas ou animais, então já não é a letra A. Children é plural, pode ser crianças ou filhos. E his é singular, então também não é o nosso gabarito. Girl, nós temos o her aqui, que faz referência a ela. Correto, gabarito letra C. E a letra D nós temos people. Aqui nós estamos falando das pessoas, nós não podemos usar o your. Nós temos que usar aqui, ó, no primeiro, para o empregado, nós poderíamos ter utilizado o his. Na letra B, o their, porque a gente está falando sobre as crianças, e a letra D, o their também, porque a gente está falando das pessoas, tá? O your a gente só usaria se fosse com a ideia do sujeito ser o you, no caso aí é people, tá? Questão 41. Marque a alternativa incorreta, considerando o que contém no texto. Letra A. Se pessoas intimidadas não fizerem o trabalho forçado, elas sofrerão mais tarde, sofrerão depois. Lembrando que a gente tem que marcar a alternativa incorreta de acordo com o texto. A letra B diz, se as pessoas não podem pagar o que elas pegarem emprestado, elas terão que trabalhar para pagar o débito. Beleza, então nós temos por enquanto aqui a letra A e a letra B estão corretas. A letra C diz que os patrões ameaçarão explorar as pessoas se elas não fizerem o que eles querem. E aí tá certo também, né, a letra C. Então a gente fecha aqui a 41 com gabarito letra D. Não precisamos nem ler, né, mas a letra D diz, se crianças não receberem educação, os donos delas punirão as crianças. Então, eles não farão isso, eles estão nem aí para a educação delas. Então, 41, gabarito letra D. A questão 42 está assim, ó, marque a sentença do texto que é um exemplo de forma no comparativo. Então, nós temos que marcar aqui qual a alternativa que tem um exemplo de comparativo. Lembrando que o comparativo, se o adjetivo for curto, a gente acrescenta ER, se o adjetivo for longo, a gente acrescenta more. Aqui na letra A, nós temos uma palavra com ER, porém não é adjetivo, tá? É substantivo, é empregador. Na letra B, nós temos, ó, most child married. Esse most aqui, ele não é comparativo, e sim superlativo, tá? O most ele dá a ideia de superlativo, que seria, muitas das crianças dos casamentos infantis podem ser consideradas escravidão. A letra C, nós temos aqui, ó, o more vulnerable, seria mais vulnerável. Então, o more, ele dá a ideia pra gente de comparativo. Então, 42, gabarito letra C. A letra D, ela só diz que precisa
ser terminado a escravidão ao redor do mundo. Então, nós não temos nenhum comparativo, nem superlativo. A questão 43 está assim, ó, marque a opção que possa substituir a palavra sublinhada mantendo o mesmo significado. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, many é a palavra que está destacada, many people. Lembrando que people é um substantivo contável. Sabendo que many é um substantivo contável, a gente já consegue eliminar de cara a letra C, o much, porque o much é para substantivos incontáveis. A letra A, ela não deve ser usada antes de substantivos, tá? O a lot, ele geralmente é usado só no final da frase. O very, ele pode ser muito, mas geralmente nós usamos o very com um adjetivo. Então, very beautiful, very intelligent. Então, também não serve pra gente. O que serve pra gente aqui é a letra D. A lot of, ele pode ser substituído tanto pelo many quanto pelo much no contexto. Tá? Ele é tanto para contáveis quanto para incontáveis. E depois nós temos a questão 44. A questão 44 está assim, ó, no tópico, forced and early marriage, tipo casamentos forçado. O verbo modal can, ele pode ser substituído, tracinho, tracinho, sem mudar o significado. Aqui nós temos o cannot, tá? E essa forma junta está correto, tá, pessoal? Essa forma junta, ela é até mais formal do que o can't. E aí nós temos que ver, ó, o cannot é não pode. Então, seria, ó, quando alguém casa contra a sua vontade e não pode deixar o casamento, seria, então, quando alguém casa contra a sua vontade, não deve deixar o casamento. Ela é proibida de deixar o casamento. Então, nós temos aqui o mustn't. Ela não deve deixar o casamento, ela não pode. Tá? O shouldn't seria... o should é mais usado para conselho, então não deveria, é mais leve. Tá? O doesn't have to, não ter que, e a letra D, doesn't need to, não precisa, tá? Então aqui a gente trocaria o cannot pelo mustn't. Questão 45. Marque a opção em que a pergunta está correta para a resposta. E a resposta foi, quando alguém casa contra a sua vontade. Então nós temos que ver aqui qual seria a pergunta para essa resposta. Aqui nós temos o seguinte, ó, letra A. When does anyone get married? Quando alguém casa. A letra B, quando mulheres casam. Letra C, quando isso acontece. E a letra D, quando alguém está noivo. Está casando, mais ou menos isso. Aqui no caso, como nós temos, ó, quando alguém casa contra a sua vontade. Então a gente perguntou, quando isso acontece? Quando alguém casa contra a sua vontade. Então aqui, mais faz sentido pra gente é a letra C. A questão 46... tá assim, ó, marque a opção em que tem uma palavra que é uncountable. Essa questão ela foi anulada pela EPICA. Questão 47. O autor conclui que o Anti-Slavery International, ele acredita, e aí nós temos a letra A, nós precisamos de novas leis para combater a escravidão. A letra B, é importante atacar a origem da escravidão e extingui-la para sempre. A letra C, a escravidão ela está crescendo rápido, cada vez mais rápido. E a letra D, não há maneira de terminar com a escravidão ao redor do mundo. E aí, o que você acha que o Anti-Slavery International ele acredita? Ele acredita que é importante atacar a origem da escravidão para extingui-la para sempre. Questão 48. Anti-Slavery International. O Anti-Slavery International, ele nos convence a tolerar as novas formas de escravidão. Não, né? Ele não convence, ele não tenta nos convencer. A letra B, ele defende os direitos humanos. A letra C diz que ele permite as horas trabalhadas pelos escravos. E a letra D, que para pessoas de serem assassinadas. E aí, qual que vai fazer mais sentido pra gente? O Anti-Slavery International, ele defende os direitos humanos, tá? Então, por isso que aqui, ó, tá Anti-Slavery, ok? E foi isso, pessoal, a nossa correção da prova.
Espero que vocês tenham entendido as questões, espero que tenha ficado mais claro. Dá uma lida no texto, marca as palavras que vocês não sabem, tenta traduzir para vocês ganharem vocabulário, tá? E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal para não perder. Aqui no canal eu tenho as outras provas resolvidas desde 2014, tá? Eu vou deixar aqui linkadas as provas. Então, se você ainda não assistiu, assiste, deixa o seu like, se inscreve no canal e foi isso. Até o próximo vídeo, pessoal!